Já não bastasse um desempenho ruim dentro de campo e um início de campeonato brasileiro que preocupa o torcedor vascaíno, nessas últimas horas tivemos a confirmação de que o Vasco nesse momento é um clube que deve ao André Santos com relação ao dinheiro de sua venda, deve ao Nacional do Uruguai parcelas se tratando da compra do Pumita Rodrigues e deve também ao Corinthians uma parcela da compra do lateral esquerdo Lucas Piton. Tudo isso faz com que o torcedor vascaíno de fato fique ainda mais preocupado com o restante da temporada. Fica a pergunta, cadê o dinheiro? Fica a pergunta, será que isso vai dar certo? A gente vai falar sobre isso aqui neste Fala Gigante, vamos trazer novidades sobre essas situações, o que será feito daqui para frente, quando chegará mais grana para que o Vasco se acerte novamente com relação a financeiro e além dessas muitas outras informações, principalmente, gente, sobre Maurício Barbieri. Fica a dúvida também, o Barbieri hoje tem moral para continuar? A 777, como SAF, é uma empresa que tem o perfil de demitir ou ir até o final com seus treinadores? Fiquem ligados que a gente vai falar sobre isso aqui neste vídeo. Porém, é claro, antes de começar e antes de deixar você aí muito bem informado, faço questão de dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui ao nosso canal pela primeira vez. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E olha só, rapaziada, sei que o momento é ruim, sei que o momento é complicado, mas eu conto com você. Vamos ter mais voz aqui no YouTube, vamos ter mais voz para criticar, vamos ter mais força para mostrar tudo isso que vem acontecendo de ruim dentro do nosso Vasco. Mas para isso eu preciso de você, então se inscreva. Se você também não está satisfeito com esse momento, não saia desse vídeo sem se inscrever no nosso canal. Vamos juntos, vamos realmente mostrar que estamos completamente satisfeitos com esse atual momento. Além disso, larga o dedo aí no like ou no joinha, como você preferir chamar, para ajudar a divulgação deste vídeo. Vamos falar realmente o que está acontecendo dentro do Vasco, mas para isso eu preciso de vocês. Já deixe também a sua opinião. Você é a favor ou contra a demissão do Maurício Barbieri? Coloque aí embaixo o que você acha sobre isso, que realmente a sua opinião é de suma importância para o nosso canal. Mas vamos embora, rapaziada. Sem muita enrolação, fala logo de Vasco da Gama. E, gente, eu quero começar aqui já este Fala Gigante, trazendo algumas informações sobre o que aconteceu ontem. Ontem, pela parte da noite, para quem não sabe, eu faço questão de contextualizar a vocês, o jornalista Lucas Pedrosa trouxe algumas informações que realmente colocaram em xeque, ou seja, colocaram em dúvida o atual momento financeiro do Vasco. O Vasco foi vendido no ano passado para a empresa norte-americana 777 Partners, 70%, no caso da SAF do Vasco da Gama, foi vendida a essa empresa norte-americana. E investimentos foram realizados e serão realizados inclusive pelos próximos 5 anos para que o Vasco se reequilibre financeiramente. O Vasco é um clube que tinha suas dívidas na casa dos 700 milhões de reais. Nesse momento as dívidas já caíram para a casa dos 600 milhões, isso é fato, isso é evidente. Porém, infelizmente, ontem tivemos informações que o torcedor vascaíno esperava não ter que ouvir mais a partir do momento que se tornou uma sociedade anônima do futebol. Qual é essa informação? O jornalista Lucas Pedrosa confirmou que o Vasco deve 2 parcelas ao André Santos pela sua venda, deve ao Corinthians a primeira parcela da compra do Lucas Piton, renegociou a compra do lateral direito Pumita Rodrigues no valor de 12 milhões de reais, além do mais, estaria devendo o Léo, no caso São Paulo pela compra do zagueiro Léo, estaria devendo também o Vélez Sarsfield pela compra do Luco Orediano, estaria devendo 1 mês de direitos de imagem ao elenco do Vasco. O Vasco logo em seguida se posicionou, deixou bem claro que já pagou o Léo, no caso, já pagou o São Paulo pela compra do Léo, já pagou também os direitos de imagem dos atletas, ou seja, está em dia, mas preferiu não se posicionar com relação aí ao Pumita Rodrigues e confirmou que de fato deve nesse momento ao Corinthians pelo Lucas Piton e deve ao André pelas 2 parcelas renegociadas com o empresário do atleta pela sua venda. Então foi confirmado, o Vasco de fato está devendo. E aí fica a pergunta, como o Vasco, sendo um clube que recebeu um grande aporte financeiro, nesse momento deve? Isso é normal? Isso não é normal? Isso é certo? Isso é errado? Ficam as dúvidas. Ontem, porém, tivemos algumas informações sobre o porquê o Vasco deve.
E segundo notícia, gente, a informação que tivemos é que com o aporte de 120 milhões de reais lá do ano passado, o Vasco naquele momento acabou priorizando o pagamento de dívidas operacionais e de curto prazo, salários, e uma parte também foi destinada à aquisição, ou seja, à compra de atletas e ao aumento da folha salarial. Porém, devido ao fluxo de caixa baixo no início de 2023, no início desse ano, o Vasco optou por fazer compras de jogadores a prazo, ou seja, parcelar as compras e não pagar à vista. E tudo isso fez com que o Vasco, de fato, não conseguisse pagar em dia as suas dívidas, se é assim que eu posso falar, né? As suas contas. Porém, gente, já adianto aqui a vocês, para agosto desse ano, agosto de 2023, está previsto mais um investimento na casa dos 120 milhões de reais. Está em contrato entre Vasco e 777 Partners. Até lá, não teremos, muito provavelmente, uma paz, se é assim que eu posso falar, com relação a atrasos. Novos atrasos devem acontecer exatamente por esse fluxo de caixa. O Vasco vai ter que cumprir nesse momento as suas obrigações mensais com as suas próprias receitas, o que é realmente muito complicado, o que vai fazer com que o Vasco atrase até agosto. A partir de agosto, novamente, o Vasco vai receber um novo investimento. Com esse novo investimento, o Vasco vai ter realmente saúde financeira para conseguir sustentar até o final de 2023. Nesse momento, a situação de fato é complicada. Eu vi muitas pessoas comentando que eu sou viúva de Leven, que eu tô trazendo mentira. Para quem conhece meu canal sabe muito bem que eu não sou nada disso. Tô falando a verdade. A partir do momento que o Vasco deve, tem que trazer a informação a vocês, mesmo que seja ruim. Essa é uma informação horrível que eu não gostaria de estar passando. O fluxo de caixa é baixo. O Vasco muito provavelmente vai ainda ter esses problemas com relação a dívidas até agosto, mas a partir de agosto novo investimento chegará, e com ele o Vasco vai comprar atletas, o Vasco vai ficar em dia novamente, e o Vasco vai seguir aí se posicionando no mercado para se reequilibrar financeiramente. Deixa aí a sua opinião nos comentários sobre o que você achou disso tudo que está acontecendo dentro do nosso Vasco da Gama. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Sem muita enrolação, agora falar sobre Maurício Barbieri. Pois o que acontece? É nítido, é evidente que o Vasco tem um desempenho ruim. Das últimas 10 partidas, gente, são 4 derrotas, 5 empates e apenas uma vitória. Nesse momento, gente, no dia 16 de maio de 2023, o Vasco já tem mais derrotas em 2023 do que em 2022. Em 2022 o Vasco perdeu apenas uma partida, aquela partida dura inclusive contra o Sampaio Corrêa pelo placar de 3-2 em São Januário. Nesse momento, em 2023, o Vasco já perdeu 2, ou seja, um número superior de derrotas a toda a temporada do ano passado. As 2 derrotas foram nesse último domingo para Santos e contra a equipe do Bahia na segunda-feira retrasada. Então o Vasco de fato não vive um bom momento. Aquela simbiose que eu tanto falo entre o torcedor vascaíno, as arquibancadas de São Januário e o elenco, não está acontecendo. E quando essa simbiose, quando essa conexão não acontece, São Januário não vira mais aquele território hostil ao adversário. Fica de fato um território hostil ao próprio elenco do Vasco, que se sente pressionado, a torcida pressiona, a torcida vaia e é completamente coerente. Nós estamos cansados de tudo isso que vem acontecendo dentro do Vasco. Isso, querendo ou não, tem responsáveis. Vamos falar um responsável em específico, mas tem responsáveis. Paulo Brax é um responsável, Abel Braga é um responsável, o Luiz Melo é um responsável e o técnico do Vasco, Maurício Barbieri, é também um dos responsáveis por esse mau momento e é inclusive o grande foco do torcedor vascaíno. A torcida vascaína nesse momento pede a cabeça do técnico Maurício Barbieri. Mas fica a dúvida, Paulo Brax, como diretor executivo, vai demitir o Maurício Barbieri? A empresa norte-americana 777 Partners, que é uma SAF, é uma outra postura com relação ao futebol, demite os seus treinadores ou tem um perfil de insistir com eles até o final? A gente pode dar uma olhada no nosso rival, inclusive. Botafogo, o John Textor, uma SAF. Luiz Castro, técnico português, foi contratado lá no início do ano passado. Luiz Castro, nesse início de ano, passou por um péssimo momento, inclusive nem sequer chegando às semifinais do Campeonato Carioca. Luiz Castro foi, até o fim, técnico do Botafogo. John Textor bancou o trabalho do português, mesmo diante de uma grande pressão da torcida alvinegra. Por quê? Porque é uma SAF. A SAF tem uma outra postura quando comparado com a associação com relação a saídas e chegadas de treinadores. E aí fica essa dúvida.
Será que a postura da 777, por ser uma SAF Vasco da Gama, é de insistir com o Barbieri até o final, ou se tiver maus resultados, cortar o treinador? Ficam esses questionamentos. Primeiramente, sobre dentro do Vasco da Gama. Qual é a postura? Gente, segundo informações que tivemos nestas últimas horas de terça-feira, Maurício Barbieri conta nesse momento sim com a confiança do diretor executivo Paulo Brax, representante aí da empresa norte-americana, no caso da 777, dentro do departamento de futebol do clube, que é avesso a demissões. Ou seja, Paulo Brax tem uma travada, é avesso a demissões, não gosta de demissões, ele realmente acredita sim que o Vasco tem que manter o Maurício Barbieri como seu treinador até o final da temporada. Há internamente o entendimento que o Vasco precisa sim melhorar o seu desempenho. O departamento de futebol do clube nesse momento não está satisfeito com o desempenho do Vasco. Realmente é um desempenho ruim. O Vasco tem mais time do que esse futebol que está apresentando. E exatamente por esse motivo o Maurício Barbieri está sendo cobrado. Não é porque acontece a cobrança que o Maurício Barbieri será demitido. Exatamente por essa cobrança, a expectativa é que haja mudanças. A gente já adianta aqui a vocês, antes de entrarmos no assunto, sobre a postura da empresa norte-americana 777 Partners. Segundo informações, gente, que tivemos aí nessas últimas horas, a expectativa é que o Maurício Barbieri faça algumas mudanças nesse time do Vasco da Gama. No próximo domingo, o Vasco vai enfrentar a equipe do São Paulo lá no Morumbi. Um São Paulo, inclusive, que eu também já adianto a vocês, deve ir com um time misto, pois na terça-feira que vem o São Paulo irá jogar na Sul-Americana, na Venezuela, na partida inclusive na altitude. E exatamente por esse motivo, o Dorival Júnior deve levar no sábado a campo um elenco misto do São Paulo, o que é uma grande oportunidade do Vasco conquistar esses 3 pontos lá no Morumbi. E para essa partida, gente, o Vasco está discutindo internamente, é claro, né, liderada essa discussão pelo Maurício Barbieri, a possibilidade de mudar o esquema, ou jogar com 3 zagueiros e 2 alas, no caso Robson, Léo e Manuel Capasso, liberando o Pumita e o Lucas Piton para chegarem mais ao ataque, um meio de criação à frente dos volantes, permanecer com Jair e Rodrigo ou Jair e Barros e colocar o meio de criação ali à frente deles, tirar esse esquema de 3 volantes no meio campo, ou jogar com 4 homens no meio de campo, um 4-4-2, Pedro Raul na frente, com o Alex Teixeira e preencher mais esse meio campo que realmente é um dos grandes problemas do Vasco. Hoje o Vasco é um time que não cria exatamente por não ter um meio campo de qualidade. O Vasco está tentando resolver essa situação, né, esse problema de uma maneira interna, e essa novidade com certeza já deve ser vista nesse jogo do próximo sábado contra a equipe do São Paulo. Ou seja, Paulo Brax mantém o trabalho do Maurício Barbieri, e Maurício Barbieri, para inclusive melhorar o seu desempenho, que está sendo cobrado internamente, vai buscar mudanças para esse jogo do próximo sábado. Eu também trago novas informações, ou aliás, trago outro ponto de vista, porque o Paulo Brax banca o trabalho do Maurício Barbieri. Paulo Brax é avesso à demissão do treinador, mas a empresa norte-americana, gente, mesmo sendo uma SAF, não tem essa postura. Para vocês terem noção, a 777, que é, né, dona de um conglomerado de clubes, ela já mostrou que não se importa de trocar treinador caso seja necessário. Isso foi visto, gente, já algumas vezes. Para vocês terem noção, desde que comprou a Genoa em setembro de 2021, o clube italiano já teve 4 técnicos diferentes. Ou seja, num curto espaço de tempo de menos de 2 anos, 4 treinadores já passaram pela Genoa. No Hertha Berlim, que foi comprado recentemente, o clube alemão já está no seu 2º comandante. Ou seja, a empresa norte-americana de fato, fez com que o Vasco se tornasse uma SAF, mas ela não tem a postura de insistir com trabalhos ruins até o final. Então, se o Maurício Barbieri não for bem, que ele abra o olho. Mesmo sendo uma SAF, ele sim corre riscos de demissão. Foram 110 milhões de reais investidos para que o Vasco tivesse um desempenho tão ruim como está tendo hoje. Ninguém está satisfeito. O departamento de futebol do Vasco não está satisfeito. Paulo Brax mantém o trabalho, mas não está satisfeito. E com certeza também a empresa norte-americana não está feliz com o que está vendo dentro do Vasco. Vamos ficar de olho, vamos ficar ligado e informar a vocês tudo o que está acontecendo. Esse foi o Fala Gigante, hein? Apenas o 2º vídeo dessa terça. Voltaremos hoje às 7 horas com Boa Noite Gigante e contamos aí com a presença de todos vocês.